O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da Páscoa, e o tempo da Páscoa vai se caracterizar por um chamado a nós, para que nós nos abramos às graças que Cristo nos alcançou com a sua paixão, morte e ressurreição. O Evangelho de hoje, se ontem não tivesse sido solenidade da anunciação do Senhor, nós teríamos ouvido o início da ideia deste Evangelho de hoje, do encontro de Jesus com Nicodemos, em que Jesus repete várias vezes, como hoje, que é necessário nascer do alto, nascer de novo, nascer do Espírito. Isto é, Jesus Cristo quer transformar a nossa alma. Aquilo que aconteceu a Ele na sua humanidade, isto é, Jesus Cristo, que tem a sua humanidade glorificada e é constituído Senhor por meio da sua ressurreição. Jesus Cristo quer agora realizar em nós, no nosso corpo e na nossa alma. Então, nós vemos Jesus dizendo aqui a Nicodemos, e a igreja então pega esse trecho e o coloca exatamente no tempo pascal, porque é uma mensagem para nós. Nós precisamos nascer do alto, nascer de novo, nascer do Espírito. Nós precisamos ter a nossa vida interior transformada. Sim, é verdade, desde o nosso batismo, isso já começou a acontecer. Quando nós fomos batizados, nós começamos a nascer do alto. Nós nascemos de novo, porque nós nascemos do Espírito. Mas é uma realidade que precisa ir crescendo cada vez mais em nós. Aquilo que acontece por meio dos sacramentos, que todas as vezes que nós recebemos um sacramento, de algum modo isso se realiza. Nós vamos receber a Eucaristia, e quando nós recebermos a vida de nosso Senhor, nós receberemos a vida do alto, a vida nova, a vida verdadeira, a vida do ressuscitado, a vida divina, e somos chamados a esta divinização. Mas isto que nos é concedido
no sacramento precisa se atualizar e se concretizar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos agir como homens e mulheres transformados. Nós precisamos nos abrir à graça de Deus para que hajamos como homens e mulheres que nasceram do alto, que nasceram de novo. Então, isso que Jesus diz a Nicodemos, Jesus diz a todos nós. São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, São Paulo vai discorrer a respeito desta realidade, isto é, daqueles que nasceram do Espírito, daqueles que procedem segundo o Espírito, daqueles que procedem segundo Cristo, e também fala daqueles que procedem de uma maneira carnal. Então, se nós aqui utilizarmos o quê? Os nascidos do alto e aqueles que continuam no seu proceder meramente humano ou até pecaminoso. Então, São Paulo vai dizer, versículo 13, Gálatas, capítulo 5, versículo 13: fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Então, o primeiro proceder de quem nasceu do alto, de quem nasceu de novo, de quem nasceu do Espírito, é o agir por meio da caridade. A caridade é o distintivo mais claro de quem foi tocado pela graça de Deus. Então, tudo aqui a partir da caridade. Então, São Paulo vai dizer, no versículo 19, no versículo 22, o fruto do Espírito e qual é o primeiro fruto que ele vai elencar? Caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Ele vai elencando, mas a primeira, digamos, ação da graça de Deus, do ressuscitado em nós, é nos abrir à caridade. Se nós pegarmos a carta de São Paulo aos Efésios, lemos aqui Gálatas capítulo 5, Efésios capítulo 4, nós veremos esta mesma ideia. São Paulo vai dizer aqui, a partir do versículo 23, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, revesti-vos de Cristo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Versículo 28, trabalhai, não sejais como os ladrões, mas trabalhai com as próprias mãos, para ter com o que socorrer os necessitados. Isto é, trabalhai, para que não sejais como os ladrões, mas para que você não roube ninguém, um pecado contra a caridade, e trabalhai para que você possa ajudar. Quer dizer, é uma lógica que de imediato não nos é tão clara. Para que é que a gente, pelo menos na nossa cabeça primeiramente, para que é que a gente trabalha? Eu trabalho para suprir as minhas necessidades. Eu trabalho para que eu possa sobreviver. São Paulo diz, trabalhe para não roubar ninguém e trabalhe para ajudar os outros. Não está excluído, pelo amor de Deus, é óbvio que não está excluído o distintivo, o objetivo de você trabalhar para a sua subsistência. Mas percebe que o que deve reger o trabalho do homem é o quê? Não fazer mal a ninguém e fazer o bem aos outros. E continua, sempre aqui movido pela caridade. Versículo 29, nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só o que for útil para a edificação,
sempre que for possível, e benfazeja aos que a ouvem. É o princípio da caridade. Meus irmãos, nós ouvimos isso e nós precisamos então deixar que esta palavra nos fira e nos cure. Isto é, nós precisamos ouvir esta palavra, porque nós não somos tão progredidos assim na caridade, de modo que nós digamos, tudo isso eu tenho feito. Então, participar da Santa Missa, ouvir a palavra de Deus, receber o seu corpo, sangue, alma e divindade, pedindo a Ele que nos conceda a graça de nascer do alto. Ou você pode dizer, Senhor, que eu nasça de fato, porque eu já nasci. Porque aqui está o já e o ainda não. Você já nasceu do alto. Todo batizado já nasceu do alto. Acredito que todos que estamos aqui somos batizados. Mas ainda não nascemos do alto a tal ponto de as nossas ações serem regidas e guiadas sempre e tão somente pela caridade. Continua São Paulo no versículo 30. Não contristeis o Espírito de Deus, com o qual estáis selados. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnias, sejam desterradas do meio de vós. Assim, sede uns para com os outros, movidos pela caridade, bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Percebe aqui, meus irmãos, precisamos nascer do alto, e o que se compreende por nascer do alto? O que se compreende por nascer de novo, nascer do Espírito, ser regido pela caridade? Que cada um aqui comece então a se analisar. Eu tenho agido, os meus julgamentos têm sido regidos pela verdade e pela caridade? Os meus comportamentos têm sido regidos pela justiça e pela caridade? O relacionamento, pensa a esposa, com o meu marido, pensa o marido, o meu relacionamento com a minha esposa tem sido regido pela justiça, ok, mas pela caridade? Porque muitas vezes, por causa da justiça compreendida de uma maneira errônea, nós perdemos a caridade. Somos muito duros, somos muito exigentes, mas esquecemos a caridade. Temos consciência de que aquela pessoa nos fez um mal, mas se nós formos movidos pela caridade, nós iremos fazer o quê? Perdoai-vos uns aos outros, movido pela caridade que de Deus eu recebi, quando por Ele eu fui perdoado. Quando eu fui perdoado por Deus, eu recebi um amor, com o qual eu irei amar, com o qual eu irei servir, com o qual eu irei perdoar. Então é pedir a nosso Senhor que Ele vença as resistências que existem em nós, para que os frutos da paixão, morte e ressurreição sejam efetivos, sejam atuais. Perdi aqui uma palavra mais forte que eu queria dizer, mas sejam reais, eles estejam agindo na nossa alma, e não apenas afetivos. Isto, Cristo ressuscitou, que bonito, que lindo, aleluia. Mas muito mais do que afetivos, eles precisam ser efetivos, eles precisam dar frutos na nossa vida, na nossa alma, no nosso intelecto, no nosso agir. Pois bem, se nós olharmos para a primeira leitura de hoje, e a igreja tenta fazer uma harmonia
entre a primeira leitura e o Evangelho, nós veremos exatamente isso. Os cristãos que iniciam, os cristãos primitivos, aqueles, que seguem imediatamente a ressurreição de nosso Senhor e que convivem com os apóstolos, eles vivem regidos pela caridade. Diz aqui, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Provavelmente, esta atitude concreta não tenha como ser posta em prática hoje em dia, mas a realidade, a força motriz que os leva a isso, sim, isto é este agir por meio da caridade, de modo que a necessidade do outro é também minha, as dificuldades do outro são também minhas, porque eu choro com os que choram e eu sorrio com os que sorriem. Não é assim que nosso Senhor disse que nós devemos ser? Pois bem, com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Meus irmãos, peçamos que cada um aqui então olhe para a sua vida em particular, para o seu contexto particular, e peça a graça de Deus, peça a força de Deus, a força do alto, para que você haja movido pela caridade, sim, pela justiça, sim, pela verdade, sem sombra de dúvidas, mas sempre movido pela caridade, porque você deseja agir com o outro como você sabe que Deus agiu com você. Você quer que o outro usufrua de você aquilo que você sabe que tem usufruído de Deus. Muita paciência, longanimidade, bondade, caridade. Que os frutos do ressuscitado sejam abundantes na nossa alma. Então que nós nos abramos esta graça, que nós peçamos esta graça, que nós meditemos sobre estas graças concedidas a nós, para que nós as produzamos entre os nossos irmãos, que nós meditemos a palavra de Deus, que nós, quando recebermos a Eucaristia, que nós façamos ação de graças, pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter os sentimentos semelhantes dele no nosso coração. Senão, os frutos do ressuscitado serão muito bonitos no ressuscitado, na comunidade nascente, mas inócuos na nossa vida concreta, no nosso viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.